Bom, galera, eu montei essa lista aqui falando das 6 melhores mulheres dos últimos tempos. Eu montei essa lista aqui baseado nos feitos dessas mulheres. Eu não montei aqui baseado nas que eu mais gosto. Até porque a divisão feminina não tem assim uma diva A ou X que eu goste. Tem uma ou outra que eu tenho assim uma certa atração por ver ela lutar e tal. Mas não tem em cima que eu gosto. Então eu montei essa lista aqui sem clubismo, tá? Porque eu montei só baseado nos feitos delas mesmo. Não é nem por questão de ser favorita não, até porque não tem em cima que eu classifico como favorita. Então eu montei aqui baseado nos feitos, uma ou outra aqui foi em parte de ringue, mas eu vou explicar mais isso quando começar a lista. Então eu acabei reconhecendo aqui pelos feitos dela, não foi esse clubismo, nem como é minha favorita. Não só as minhas favoritas, e sim as que eu considero como as melhores de todos os tempos. Eu não considerei o negócio de ringue e tal, até considerei um pouco em alguns casos, mas no geral eu considerei os feitos que as pessoas tiveram e o quão significante foram esses feitos. Então eu considerei que sem um clubismo, tanto que como eu disse, vocês vão ver aqui alguns nomes que eu nem gosto tanto, mas eu não posso negar o feito deles. De início aqui eu vou deixar 3 menções honrosas. A primeira delas é a Fabulous Moolah, graças àquele reinado dela de 28 anos pelo título feminino. A Mei Young, que é uma diva que a WWE dá muita relevância, tanto que fez até o torneio homenagem a ela, que é o Mae Young Classic. E também a Chyna. A Chyna, que eu acho que ela é mais divisão masculina do que na feminina, porque a WWE mal usava ela na divisão feminina, ela é mal usada na divisão masculina. Você via basicamente enfrentando mais homens, tanto que a maior título da carreira dela na WWE, eu acho que foram títulos masculinos, intercontinental, europeu. Feminino até teve, mas foi menos do que os masculinos. Aí agora vamos para a lista principal. Na quinta posição eu vou colocar a The Boss Sasha Banks. Devido a Sasha Banks ser um dos grandes nomes que tem na WWE, ela tem uma fanbase muito gigante desde seus tempos de NXT, onde ela protagonizou um grande combate contra a Bayley no NXT, que abriu muitas portas, principalmente para a divisão feminina na WWE. E quando ela chegou no main roster, ela teve muito destaque, porque ela ganhou várias vezes o título feminino do Raw. Ela está entre as que mais venceu, ou é a que mais venceu. E ela tem um personagem muito querido, né? Aquele personagem que se acha muito, tal. Então a Sasha Banks, ela é uma das melhores da história, com certeza. Na quinta posição eu vou colocar a Becky Lynch. Por que a Becky Lynch? Porque a Becky Lynch, quando ela chegou do NXT ao main roster, ela chegou com um personagem meio bobinho, assim, que perdia. Ela toda inocentezinha. Ela deu até uma certa engrenada quando ela ganhou o título do SmackDown, mas ela não engrenou tanto assim, depois perdeu. Ela voltou pro mesmo patamar que estava. Então ela tava com um personagem meio bobinho e que tá aos poucos até apagado. Foi aí que ela fez uma heel turn e pronto, Becky Lynch virou uma febre, assumiu o personagem de The Man e virou uma febre no wrestling, virou uma febre na WWE, ganhou uma legião de fãs. E ela teve o feito de conseguir um main event feminino no WrestleMania, e onde ela virava double champ nesse main event. Então eu acho que a Becky Lynch, ela é um nome que é o melhor de todos os tempos por esse feito aí. Ela só não com as posições acima aqui na lista, porque eu acho que os nomes demais aqui dessa lista são bem assim, superiores a ela em questão de outras conquistas que eu vou explicar. Na quarta posição eu vou colocar a Bayley. Porque a Bayley, ela foi um investimento da WWE em um ano e que foi muito conturbado para ela. Para começar, que ela perdeu os principais nomes, né? Ela perdeu os principais nomes que tinha da parte feminina. A Charlotte precisou se ausentar por causa de uma lesão no braço, e a Becky Lynch também se ausentou porque ia ter filho. Então ela precisou se ausentar, as duas. E a WWE precisava de uma substituta. A substituta foi a Bayley. A Bayley, que até então está bem apagada, até mais que a Becky Lynch, eu arrisco dizer. E a Bayley tava com um personagem que muita gente não tava gostando, a galera tava esquecendo dela. Foi aí que a WWE decide tornar a Bayley heel. Só que ela torna a heel e continua com o mesmo personagem. É aí que ela perde o cinturão feminino do SmackDown para a Charlotte. Aí vai ter uma revanche no SmackDown. E nesse SmackDown a Bayley aparece com uma atitude diferente. Ela aparece com o cabelo cortado, com a roupa diferente. E aí ela estoura aqueles balões que tinham na entrada dela. Nesse combate, ela recupera seu cinturão. E aí a Bayley, ela inicia um reinado longo, um grande reinado, onde ela tem tudo de heel. Não é mais aquela Bayley boazinha que abraçava as pessoas, é aquela heel que vence roubado. E até, diga-se passagem, até provou que proma muito bem. Ela tem uma certa habilidade em promar. Então a Bayley, eu acho que ela melhorou bastante com esse personagem e surpreendeu muito, porque eu particularmente não dava muito para esse personagem novo dela. E olha que me agradou bastante, eu passei a gostar muito dessa Bayley aí, heel.
E eu acho que essa heel turn dela que levou muito a carreira dela. E diga-se de passagem, ela bateu até recordes como esse título aí. Então essa heel turn da Bayley foi muito boa. E pra mim acabou virando uma das melhores das histórias, graças a essa heel turn dela. Na terceira posição eu vou colocar um empate entre duas mulheres, que no caso é a Lita e a Trish Stratus. Porque elas conseguiram ser destaque na WWE em um período em que o investimento não era em si na parte de ringue, era em coisas que eu não posso falar aqui nesse vídeo, mas eu acho que a maioria deve ter conhecimento. Porém, Trish Stratus e Lita conseguiram se destacar na parte de ringue, coisa que naquele período ali não era muito investido, pelo menos na parte feminina. E elas demonstraram muita coisa, tanto que foram grandes rivais do passado. Eu acho que foi a única rivalidade em si que teve destaque naquele período lá. E elas protagonizaram grandes combates. Então são duas divas muito boas. A Lita eu acho que tem um pouquinho mais assim, de conhecimento do que a Trish Stratus, mas acho que a Trish Stratus não fica tão atrás não. Então eu vou colocar as duas aqui empatadas, porque eu acho que seria um pouco errado colocar só a Lita, porque a Trish Stratus também tem o valor dela. Tanto que essas duas divas aí até hoje são muito bem lembradas do passado lá. Eu acho que não podiam ficar de fora de jeito nenhum. Na segunda posição eu vou colocar a Imperatriz do Amanhã, Asuka. A Asuka, que era uma promessa da WWE desde seus tempos de NXT. Na branda amarela, ela foi o grande destaque de lá, porque a Asuka ganhou o título feminino e ficou invicta. E isso que no NXT ela não sofreu derrotas, não sofreu contagem de ninguém, subiu ao main roster invicta. E já no main roster, ela zerou o main roster em pouco tempo, relativamente. Ela foi vencedora do primeiro Royal Rumble feminino, ganhou o Money in the Bank, ganhou o título feminino do SmackDown, ganhou o título feminino do Raw, ganhou o título de Tags. Em pouco tempo ela zerou o main roster. Então um grande destaque do main roster. Eu acho que ela perde só para o primeiro lugar mesmo, que eu vou explicar aqui. Mas a Asuka é um grande nome feminino. E inclusive recentemente aí ela foi Double Champion, né? Ela ganhou 2 cinturões. Ela já era campeã feminina do Raw e ganhou o título de Tags ao lado de Charlotte Flair. Na primeira posição eu vou colocar a rainha Charlotte Flair. Por que a Charlotte? Devido ao fato da Charlotte ela ser um nome que consegue ter os 3 atributos que hoje você dificilmente encontra em uma estrela feminina. Ela tem um personagem muito interessante, um personagem muito bom e que é muito bem trabalhado. Ela promo muito bem, isso é um ponto também muito interessante dela. E a Charlotte, ela praticamente em todos os combates, ela consegue ser o destaque do combate. Ela consegue entregar muito bem o combate. E olha, contra super estrelas que nem lutar direito sabem, que não são muito boas em ringue, ela consegue fazer o combate ficar animado e ser muito bom. A Charlotte ela exatamente não ganhou tudo no WWE, mas eu acho que é uma questão de tempo. Falta só ela ganhar o Money in the Bank mesmo, mas é só uma questão de tempo para ela conseguir isso, porque eu acho que no futuro a WWE vai dar para ela. Cinturões em si ela já ganhou tudo, já ganhou o tag, já ganhou o feminino do SmackDown, já ganhou o feminino do Raw. Então ela já ganhou praticamente tudo. Mas a Charlotte, cara, eu acho sem sombra de dúvida ela é a melhor da história. Eu não acho que tem em si uma estrela que vai superar ela, porque eu acho um pouco difícil, sabe? Então pra mim a Charlotte é a primeira aí da lista, é a melhor de todos os tempos. Mas se você não concordou, deixa aí de você nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.